Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Qual é o sentido da vida? É uma questão que a todos nos interessa. Talvez a melhor resposta para mim, daquilo que tomei conhecimento em alguns filósofos, a melhor resposta está em Viktor Frankl, o notável psiquiatra austríaco que sobreviveu a vários campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Esse homem notável que criou uma especificidade para a terapêutica psiquiátrica, deixou um grande legado para a humanidade. Entre as suas obras, ele deixou uma narrativa que tem um caráter autobiográfico. É chamada O Sentido da Vida. E para ele, que viveu as angústias do campo de concentração de Auschwitz, entre outros, o sentido da vida é viver. A problemática está nessa dualidade, viver bem ou bem viver. Infelizmente, a maioria de nós tem sido educada para viver bem, ganhar dinheiro, afeto, posição social, destaque, arrebatar multidões, ser invejado, estar sempre no top. Isto é viver bem. Bem viver é diferente. Em qualquer situação da vida está muito bem, porque o indivíduo não é a transitoriedade do prazer. O prazer de ontem não nos adianta nada agora, porque podemos estar diante de algo terrível como consequência do prazer de ontem. A fortuna facilita-nos coisas, mas essas coisas não preenchem o vazio existencial. Um grande número de nós anda correndo atrás de coisa nenhuma. Ainda hoje eu lembrava da minha infância na Escola Normal Rural de Feira de Santana. Eu tinha 11 anos de idade e depois do curso primário em nossa cidade só havia este outro curso para a formação de professores primários. E entre os vários professores destacava-se o meu professor de matemática, o homem que conseguiu fazer-me antipático à matemática, até hoje. Eu sobrevivo nas 4 operações fundamentais. Nas outras, a partir da equação do 2º grau, eu nem sei o que é. E não vai dar tempo mais a aprender. E então ele não era amado, ele era temido. Era um professor engravatado, sério, entrava na sala e nós, os pirralhos, temerosos, acompanhávamos-lo nas operações do programa do primeiro ano fundamental. E eu não entendia nada do que o homem falava. Eu acho que ele não gostava de mim, porque também eu não gostava dele. Havia essa afinidade. Mas Feira de Santana, minha terra natal, é uma cidade peculiar. Ali não se fazia, nem se faz carnaval. Se faz micareta, também chamado micareme, que é mais uma festa, porque brasileiro detesta festa. É uma coisa impressionante. Então, depois de passar do carnaval em Salvador, que abalava as mentes, passava a Semana Santa, e aí vinha a micareta. E como bom feirense naquela época, que ninguém quase roubava nada. As cadeiras eram colocadas na rua para esperar o corso. Os automóveis com as deusas,
as rainhas do carnaval, as princesas, meu Deus, os mascarados. Dia de segunda-feira era o dia dos mascarados. Os homens se vestiam de mulher, as mulheres se vestiam de homens, todo mundo se vestia de qualquer coisa ou não se vestia de nada. A verdade é que era uma coisa fascinante. E o mais fascinante é que os mascarados, por mais que dissimulassem, todo mundo conhecia. A cidade pequena não se comentava nada, porque em cidade interior não se comenta a vida dos outros. Ninguém sabe de nada que tem no outro. Muito bem. E eu, na segunda-feira de carnaval, naquele ano já recuado de 1939, estava com meus 11 anos, olhando o desfile de carnaval. E é de micareta. E é uma coisa ridícula como que a gente tem necessidade de panes et circenses, aquilo que os Césares ofereciam nos grandes teatros. E começou o desfile daqui, da coisa. De repente, do meio da multidão, me saiu uma baiana, mas uma mulher linda, usava tamancos holandeses, uma saia branca rendada, uma blusa esvoaçante, um lenço na cabeça e a máscara. Só deixava ver os olhos. E quando ela veio andando, todo mundo admirado, olhou para mim, aquele gatinho assim. Ela olhou, veio até mim, eu não sabia se ela queria namorar, o que era. Eu nunca tinha namorado, fiquei todo embaraçado. Aí ela chegou bem de frente de mim, com toda a pose de baiana da gema, e perguntou assim: você me conhece? Porque mudava a voz, né? A voz era nasalada. Eu olhei, conheci. Era meu professor de matemática. Então... a partir daquela data, eu pude discernir o que é viver bem e bem viver. Ele vivia bem, era um indivíduo que tinha recursos, era professor de matemática, mas não dava ousadia para nós, a ralé. Ele chegava ali, fazia as operações e ia embora. Eu consegui aprender até um pouco a segunda equação, quer dizer, mais ou menos. Mas, graças a Deus, o programa terminava aí. E então eu fiquei um Einstein, que também detestava a matemática. Basta lembrar que Einstein detestava tanto matemática que ele tinha a concepção física nuclear. Mas, na hora de fazer o cálculo, ele mandava para Fermi, o matemático italiano que eu ajudava. Para mim, isso é um grande conforto, porque eu digo, Einstein e eu não gostamos de matemática. Notem como fica assim, honorável. Muito bem. E ele era um pouquinho difamado. A partir dali eu compreendi a razão do seu conflito. Ele tinha tudo, mas não tinha nada, porque não tinha paz. Nem ele mesmo se aceitava. Ele procurava tornar tudo muito natural, como hoje, quaisquer expressões são naturais. Mas a época era muito perversa, era uma época cruel. E ele procurava disfarçar o seu problema, a sua angústia, na dureza, na severidade e na ausência de objetivo na vida. Então, qual é a razão de nós vivermos? Eu estive meditando a respeito de uma pequena história popular que eu já narrei aqui em nossa casa há uns 40 anos. Não tenho boa memória, não tenho boa matemática, mas tenho boa memória. É um homem que era um lenhador pobre. Ele morava à margem de uma estrada. E certo dia, um homem santo, passando pela estrada à noite, pediu no seu tugúrio muito simples que eu acolhesse para dormir. E ele ofereceu o que tinha de melhor, uma cama modesta de varas, distendeu um tecido. O homem santo fez uma refeição leve, dormiu e no dia seguinte teve a oportunidade de ser também aquinhoado com um café modesto, porém repleto de ternura. E tomado das grandes emoções, o homem santo apertou a mão do lenhador e disse: homem, entre na floresta. E se foi. O lenhador
começou a pensar: mas eu trabalho aqui na borda da floresta, pegando achas de lenha, pedaços de madeira, mas nunca eu entrei na floresta. Eu vou entrar. E foi tomado de uma grande surpresa. Na borda, a floresta era rala, de árvores comuns, de vegetação simples. Mas à medida que ele se foi adentrando na floresta, ele foi descobrindo o mundo virgem. Árvores frondosas, árvores de lim, árvores grandiosas, desde o jacarandá, o célebre jacarandá baiano, muito forte, o ipê, e esta, e aquela outra. Ele ficou deslumbrado, mas era muito pobre. Conseguiu ir à cidade, e conseguiu por empréstimo um machado. Então ele cortou umas árvores, ao invés de cortar os galhos, e vendeu-as. Vendeu-as por um preço extraordinário. E descobriu que aquela área era devoluta. Eram terras que pertenciam ao governo. Através do advogado amigo, ele conseguiu permissão para tomar parte daquela floresta. E passou a cuidar. E aumentou a sua produção de árvores. Transformou-se em um lenhador de porte. Depois, em alguém que fez uma grande marcenaria e começou a exportar árvores famosas para o exterior. Ficou rico. Aos 30 anos, era um homem rico. Aquele barraco da estrada foi substituída por uma casa confortável. Os 3 filhos foram colocados em um educandário pago a alto preço. A esposa tomou curso de ética de boa procedência e ele ficou um homem rico. Certa noite, ele estava meditando na varanda e lembrou-se do homem santo. E parece que ouviu a voz do homem santo: homem, entra na floresta. No dia seguinte, ele convidou alguns cooperadores, geólogos, e se adentrou ainda mais na floresta através de um jipe e ficou deslumbrante e deslumbrado, porque além da floresta havia um vale, e este vale serpenteava entre as grandes montanhas. Então ele se deu conta que do outro lado havia um brilho especial. Ele atravessou o rio com os seus convidados e descobriu que era um minério. Os geólogos, de imediato, descobriram que era uma grande mina. E ele, dias após, registrou em cartório a propriedade da mina e ficou também minerador. A fortuna dobrou. Ele era um homem de 40 anos, perfeitamente rico, possuidor de títulos. Havia uma família agora que recebia pessoas da alta sociedade. Ele estava com um grupo de amigos, era sócio do clube da cidade. E apesar da pouca leitura que tinha, era portador de uma lúcida imaginação. Agora, a sua família estava no rol social e ele mais rico. Em uma noite de inverno, em que ele olhava a chuva caindo por detrás da vidraça, algo pareceu sussurrar-lhe: homem, entra na floresta. No dia seguinte, ele resolveu entrar mais. De helicóptero, acompanhado de alguns engenheiros, ele desceu ao rio, que saía de uma abertura na rocha, e percebeu que havia uma caverna. Adentrou-se pela caverna e percebeu nos cascalhos pedras reluzentes e diferentes. Era uma mina de diamantes. Não teve dificuldade. Ele foi à cidade, registrou em seu nome a mina
e ficou agora um famoso minerador. Transferiu-se da mansão que tinha à borda da estrada, seus filhos foram estudar no estrangeiro, e ele percebeu que a fortuna trazia também muitas inquietações. Contratou um grupo de advogados, porque estava sempre com problemas com empregados. Depois ele percebeu essa luta entre as criaturas que possuídas, e as lutas eram tremendas. Ele passou a ter um auxiliar pessoal, um conselheiro, para diminuir a carga das preocupações. E deu-se conta, em uma noite de verão e de luar, que ele era muito rico, sem dúvida. Ele tinha uma vida cômoda, de bajuladores que não eram seus amigos, porque há bajuladores que nem sabem ocultar o seu interesse. Não é pela pessoa, é pelo que a pessoa tem ou representa. E então ele percebeu que era rico, mas que não era feliz. E o que ele desejava era a felicidade. Antes ele não tinha muito, mas tinha paz, deitava-se, dormia. Agora usava soníferos. Havia vários processos na justiça que os seus advogados laboravam. Tinha que procurar políticos de alta influência para conseguir benefício de leis que mantivessem as suas propriedades adquiridas em tempos recuados. E então, em uma noite que ele estava muito triste, porque ele tinha coisas, mas não era um homem de paz interior. Ele parece ter ouvido: homem, entra na floresta de ti mesmo, porque as grandes árvores e problemas estão fora, mas é a visão de como entendê-las que resolve o problema. Naquela noite, por fim, ele saiu da varanda, foi à sua sala, sentou-se, apagou a luz e perguntou-se: quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Por que trabalhar tanto? Eu já não necessito de trabalhar, mas eu posso largar tudo isso para os outros. O que fazer? Abandonar os bens que Deus me deu? Usufruí-los como? Eu só tenho um estômago, só tenho um corpo. Os dedos podem pegar joias, mas um homem não vai ficar carregado de joias inúteis. Então ele sentiu saudade da sua mulher quando era simples, e sentava à porta do rancho, e ele conseguia cantar uma balada roceira, adormecer, sonhar com alegria. Ele começou a chorar, e ao invés de entrar no tumulto das coisas, este homem viajou para dentro, para descobrir qual era o objetivo essencial da vida. E percebeu que era ter muita paz, porque a vida física, por mais longa, por mais adornada, sempre termina no silêncio da sepultura. E ele passou a perguntar: e depois? Se houver um depois, que é que eu levo? E se não houver, valeu a pena? Foram tantos problemas, tantas lutas para aguentar a fortuna, tantas brigas, tantas inimizades. E aí considerou uma velha frase de Sócrates, que aprendeu no santuário de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Todo o objetivo da vida está dentro de nós, no autoconhecimento. Foi por essa razão que Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, indagou: ipsis verbis,
qual o método mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações. E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E logo de imediato, o Espírito Santo Agostinho, um dos pais da igreja cristã no século IV, 300 e pouco, tem ocasião de dizer: fazei como eu. Diariamente, ao deitar-me, faço um exame de consciência para verificar os erros que eu cometi naquele dia. E quando me dava conta que me houvera perturbado, criado dificuldades, de imediato programava no dia seguinte corrigir. E quando percebia que havia agido bem, desenvolvidas as atividades com sabedoria, com mais afinco trabalhava para ter a perfeição. Então o objetivo essencial da nossa vida não é conhecer os outros, conhecer o mundo, porque aonde quer que vamos, nós nos levamos. Pessoas que estão com problemas: vou tirar férias, eu vou a Davos, a cidade mais rica do mundo, eu vou à África Equatorial, eu irei aos mares do sul, às grandes praias, levando o problema com ele. E ali, ao invés de desfrutar da calmaria ou da beleza natural que é diferente da sua terra, a angústia leva-o à embriaguez dos sentidos, ao alcoolismo, à drogadição, ao sexo desvairado. E o indivíduo volta exaurido, porém alegre, não feliz. Alegre porque todo mundo sabe que ele esteve nas Maldivas. Imagine, ele esteve nas Maldivas. Uma diária no hotel de terceira classe custa $10.000. E ele esteve lá. E aquele que não pode nem se hospedar no Pau da Lima fica com inveja. Porque acha que a felicidade é aquilo. É por isso que a doutrina espírita nos recomenda: ame-se. Não deixe que ninguém perturbe a sua paz interior. Jesus mandou amarmos ao próximo como? Como amamos a nós mesmos. Do que adianta apaixonar-se pelo universo? Quase sempre muito infelizes aquelas que passaram pela sociedade. Do que adianta apaixonar-se se ele interiormente não está satisfeito consigo? Então o amor não é a Miss Universo, nem a sua beleza, é a opinião pública nas redes sociais. Então nós condicionamos nossa felicidade ao que os outros dizem e mudam, porque na hora que o dinheiro escassear, também escasseiam as referências nas redes sociais, nas amizades e na solidão interna. Então, Jung, o notável pai da psicologia humanista e analista, diz que não existe solidão, existe ausência de sentimentos de alegria, porque estamos aqui 700 pessoas aproximadamente. Portanto, não estamos a sós, estamos acompanhados, cada um com seu próprio problema, indiferente ao nosso problema. Mas se nós sabemos qual é o nosso problema e viemos aqui para encontrar um caminho, uma solução, e nos dispomos a solucionar-nos para solucionar os outros, estamos acompanhados de 700 pessoas. Daí o sentido da vida é amar. Ame.
Até quem não gosta de você. É tão agradável a gente amar inimigo, amar pessoas que nos pirraçam. Eu venho de uma terra muito modesta, que é Feira de Santana, e lá havia uns hábitos de inimigos. Quando alguém ficava inimigo do outro, passava perto e arrastava o sapato. Isso é uma ofensa. O outro dizia, arraste, vá, arraste. Como nós somos infantis. Eu também recordo de um psicopata que havia também na minha terra. Ele era mais ou menos normal como a gente, mais ou menos. E então os meninos, nós e eu também, ficávamos em pontos diferentes. E ele passava e alguém dizia, limão. O outro dizia, açúcar. O outro, água. E ele dizia, misture. Porque o apelido dele era limonada. Então, imagine, a felicidade dele era que não misturasse. Ele aguentava firme. Daí, não permita que ninguém, nem o namorado, nem a namorada, nem o marido, nem a mulher, nem o pai, nem o filho, nos tire a alegria de sermos nós. Culminando com esta frase de Chico Xavier. Eu sempre fui muito perseguido. Falaram de mim o que quiseram. Aliás, fala-se de todo mundo. A começar de Deus até Satanás. Todo mundo. Daí isso é bom porque a gente fica igual. E diz o Chico, no entanto, Jesus gosta de mim, porque ele sabe como eu sou. E então ele foi me buscar e disse, vem comigo, e eles ficarão com inveja de ti. Aí eu estou seguindo Jesus. E espero que a inveja que tem de mim se transforme em alegria de viver. Vamos então sair daqui nesta noite e nos lembrarmos das pessoas que arrastam o pé quando a gente passa e dizem assim, coitado, eu já estou noutra. Eu sou agora na época das redes sociais. Ao invés de arrastar o pé, eu vou arrastar o computador e vou dar a mensagem. E nos amarmos, porque na hora, sempre repito Aristóteles, que dois indivíduos que se amam forem uma alma em dois corpos, tudo está bem, porque esta é a felicidade.